Agora é oficial, o Flamengo fez o anúncio e colocou um ponto final nas especulações. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Jorge Jesus, que finalmente vai cumprir a promessa que fez quando ficou livre no mercado. Vou falar sobre o Cruzeiro, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, que saiu na frente do Mengão, já anunciando um primeiro reforço para a segunda parte da temporada. Vou falar sobre Jorgian de Arrascaeta e os jogadores que estão convocados para a Copa do Mundo na intertemporada. Vou começar o vídeo já falando sobre o Cruzeiro, que anunciou na tarde de hoje a contratação de Gabriel Rojas, lateral esquerdo, que já jogou inclusive na seleção argentina ao lado de Lionel Messi. Hoje ele joga no Racing de Avejaneda e é o primeiro reforço anunciado pelo Cruzeiro na janela de transferência. Aqui tem duas situações. Primeira situação, se a negociação com o Kaique Bruno não for para frente, não andar, o Flamengo pode ter mais uma chance de contratar o Kaique Bruno, que foi pedido pelo técnico Leonardo Jardim. E a outra situação, alô BAP, tem que cobrar o Boto. O Cruzeiro já está contratando. E o Cruzeiro é o adversário do Flamengo na Libertadores. Então tem que cobrar o Boto tem que se movimentar, tem que ir pro mercado, tem que encontrar jogador. Não vem com esse papinho, porque não tem dinheiro, não. Porque, meu amigo, o Boto, ele é pago e muito bem pago para encontrar soluções. Então, BAP, tem que cobrar o Boto para ele encontrar soluções. É isso. Isso é um ponto, tá? E aí, a informação é que o Cruzeiro já saiu na frente do Flamengo e já fechou o primeiro reforço. Então, tomara que o Boto se movimente, tomara que o Boto trabalhe, tomara que o Boto jogue duro nessa janela e traga também reforços aí para ajudar o técnico Leonardo Jardim, principalmente na montagem da equipe para o jogo esses jogos, né? Tanto o jogo da Libertadores como os jogos que o Flamengo vai ter na próxima temporada. Saindo do Cruzeiro, deixa eu falar rapidinho sobre o técnico Jorge Jesus. Por quê? Jorge Jesus, quando saiu do Al Nassr, ele fez uma promessa que a ideia dele era assumir a seleção portuguesa depois da Copa do Mundo. E é o que vai se desenhando, tá? A informação é que o nome do técnico Jorge Jesus está muito cotado para assumir lá a seleção portuguesa depois da Copa. Roberto Martínez, que é o atual técnico de Portugal, é o mais cotado para assumir o Al Nassr, que é a ex-equipe do técnico Jorge Jesus, e o técnico Jorge Jesus, com isso, pode ser que assuma a seleção portuguesa no lugar de Roberto Martínez. Antes de eu falar sobre a situação do Jorgian de Arrascaeta e dos jogadores que estão convocados na seleção uruguaia, deixa eu falar rapidinho com vocês, já que eu tô falando de Portugal, sobre o Flamengo, que acabou com as especulações, fez o anúncio oficial sobre os jogos, os amistosos, dias e horários agora 100% confirmados das 3 partidas que o Flamengo vai fazer em Portugal agora na intertemporada. Vamos lá. Dia 3 de julho, o Flamengo enfrenta o River Plate da Argentina, horário de Brasília, 3h30 da tarde. Preste atenção, horário de Brasília, 3h30 da tarde. Dia 8 de julho, o Flamengo enfrenta o Lausanne Sports da Suíça, horário de Brasília, 4h30 da tarde. E depois, no dia 11 de julho, o Flamengo enfrenta o Benfica, 3h30 da tarde também. Todos os jogos vão acontecer, a princípio, no Algarve, e você pode comprar o ingresso na plataforma Blue Ticket. Então, quem quiser aí, galera de Portugal, tem uma grande, Flamengo tem uma grande torcida em Portugal. Galera que quiser comprar o ingresso, é só ir aí fazer a compra do ingresso, e é claro que nós vamos estar apoiando o Mengão e fazendo a cobertura de toda essa pré-temporada, intertemporada, técnico Leonardo Jardim, os treinos, as coletivas, tudo
você vai poder acompanhar aqui junto com a gente. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Georgian de Arrascaeta, porque o Flamengo está monitorando a situação dos jogadores que estão convocados, dos 9 jogadores que estão disputando a Copa do Mundo, mas principalmente a situação dos jogadores que estão na seleção uruguaia. Isso porque o Varela tem se destacado bastante na seleção uruguaia, o De La Cruz é um jogador importante e o Arrascaeta é um jogador que dispensa comentários. E aí, qual que é a ideia do Flamengo? Caso o Uruguai, ou a seleção brasileira, ou o Equador, ou a Colômbia sejam eliminados da Copa do Mundo, podem ser eliminados na fase de grupo, que termina ali no dia 26, 27, podem ser eliminados nas 16 avos de final, que termina no dia 29, e podem ser eliminados nas oitavas, nas quartas, na semi, e dependendo do que vai acontecer, o Flamengo não descarta a possibilidade de contar com esses jogadores ainda lá em Portugal na intertemporada. Óbvio que eles devem ter ali alguns dias de folga, alguns dias de descanso, mas pode ser que não dá para chegar pro primeiro, pro segundo jogo, mas chega pro terceiro, tal, para fazer alguns trabalhos com o técnico Leonardo Jardim lá, já pensando justamente nessa situação de ter a equipe entrosada, de ter a equipe bem montada, de ter a equipe bem postada nessa próxima fase, né, do Campeonato Brasileiro, porque vai ser de fato uma próxima fase do Campeonato Brasileiro, apesar do Flamengo voltar e jogar contra a Chapecoense o último jogo da primeira rodada, do primeiro turno, mas o Flamengo ainda tem um jogo contra o Mirassol e todo um segundo turno do Campeonato Brasileiro pela frente para poder disputar. Sendo assim, não está descartado que os jogadores que estão disputando a Copa do Mundo, caso sejam eliminados, vão para Portugal e aí podem fazer ali alguns trabalhos, algumas sessões de treino com a equipe que vai estar lá sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Tudo vai depender de quando for eliminado, de como for eliminado, de como é que vai ser tudo isso e da conversa entre o departamento de futebol, fisiologia e também o departamento médico do Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre a saída do Ryan Roberto. O jogador vai viajar, foi liberado para viajar já, para se apresentar ao Shakhtar. O negócio foi concretizado essa semana e aí, meus amigos, não tem mais jeito. O garoto tá indo embora realmente, não vai ficar no Flamengo. E aí é o que eu falo, o garoto não vai ficar, o garoto vai embora e já tá aí liberado para poder viajar. Deve viajar ou hoje à noite ou amanhã logo cedo. E aí tem alguém também que viajou hoje. Eu quero aproveitar o vídeo aqui para desejar muita sorte, muita caminhada na carreira. O técnico Filipe Luís embarcou hoje lá para a França para poder treinar o Mônaco. E eu desejo aqui, cara, de verdade, toda a felicidade, todo o sucesso ao técnico Filipe Luís por tudo que ele fez no Flamengo, pelo amor que esse cara tinha pelo Flamengo, independente de qualquer coisa. Tem gente que critica, tem gente que não gosta, mas eu tô falando por mim aqui agora, eu sou um cara que sou muito fã do Filipe Luís, porque o Filipe Luís, ele é um torcedor do Flamengo que respeita o Flamengo, que respeita o clube, que respeita a instituição. Que ele tenha muito sucesso na vida dele, muito sucesso na carreira. Viajou para a França, vai assumir o Mônaco, apesar de ainda não ter sido oficialmente anunciado, mas a gente já tem as informações que ele vai para o Mônaco e tomara que ele tenha muito sucesso e muita felicidade na jornada dele. Bom, para a gente poder terminar o vídeo, amanhã o Flamengo se reapresenta e aí vai voltar os trabalhos, os treinos. Amanhã provavelmente todo mundo vai chegar, vai fazer exames, o técnico Leonardo Jardim vai conversar com os jogadores, termina aí esses 19 dias de férias, né, que os jogadores tiveram, desde o dia 1º de junho até agora o dia 19, hoje é o último dia de férias da galera, amanhã já volta aos trabalhos normal e aí o Flamengo vai voltar aí às atividades, treina aí até o dia 28, no dia 28 viaja para Portugal
e aí faz a intertemporada do dia 29 até o dia 13 de julho em terras portuguesas. Nós estaremos lá em Portugal, porque vamos dividir a nossa equipe. Parte da equipe vai ficar nos Estados Unidos fazendo a cobertura da Copa do Mundo, a outra parte da equipe vai para Portugal para fazer a cobertura da intertemporada do nosso Mengão, tá?